Bom, senhores, vamos lá. Mais um tutorial aqui sobre o Logicim. Agora nós vamos, ao invés de analisar um circuito já pronto, utilizar a janela de analisar circuito para construir, né, ou sintetizar um circuito. Certo? Então, a princípio, eu vou criar aqui um novo circuito. Vou chamar aqui de circuito 2. E aí, aqui no circuito 2 não tenho nada aqui construído, mas eu vou vir aqui em projeto, analisar circuito, né? E evidentemente não tem expressão, não tem nenhuma saída. Então eu vou criar aqui as entradas, vou criar as entradas X, Y, acrescentar, Z, acrescentar e W. E vou criar uma única saída aqui, F. Então eu tenho uma função F, que é uma função de X, Y, Z e W. A partir do momento que eu crio as entradas e as saídas, imediatamente eu tenho já uma tabela aqui, que a princípio ela está vazia. Esses X aqui, eles significam don't care. Já tem uma expressão aqui, mas não está preenchida. E já tem um mapa de Carnot também não preenchido. Então eu posso construir o meu circuito a partir de qualquer um dessas três abas. Posso alterar a tabela aqui. Então eu estou clicando aqui, estou alterando os valores. Posso colocar uma expressão, certo? A partir do momento que eu mexi aqui na tabela e voltei para don't care, com tudo don't care, né, a expressão seria 1. Mas eu posso colocar também uma expressão aqui, né? Se fosse, por exemplo, a linguagem para expressões aqui do Logicim, ele considera a barra como sendo um til. Então não x, não y, ou x, y, não w, ou não z. Okay? Então se eu colocar aqui entrar, ele coloca essa expressão como sendo a de f, ele já preenche a tabela verdade, já nos mostra aqui a expressão simplificada, que por essa expressão aqui não muda nada, certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui inicialmente tudo 0, né? E vamos colocar aqui pelo mapa. Então, bom, se a minha expressão fosse formada por esses uns, ele já teria a expressão aqui, a tabela já está aqui. Eu posso ainda acrescentar aqui don't care, certo? Então esses dois don't care aqui que eu acrescentei gerou um quarteto novo. Esse don't care foi dispensado porque ele não ajuda a simplificar em nada, mas isso reflete aqui na tabela, tem 3 don't care agora, e eu tenho a minha expressão simplificada. Ok? Então, da mesma forma que nós fizemos para construir o circuito da outra vez, nós podemos construir agora também, clicando aqui em construir circuito. Como eu criei o circuito 2 vazio, né, não tem problema, eu vou construir esse novo circuito por cima do circuito 2, ok? Então ele construiu para mim o circuito desejado com essa tabela ou essa expressão dada pela mapa de Carnot. Então basta modificar aqui qualquer uma dessas três que ele vai criar para a gente um circuito, vai dar uma expressão minimizada, etc. Ok? Então essa é uma maneira de construir o circuito rapidamente.
Uma última coisa que eu quero falar ainda nesse vídeo é sobre a utilidade aqui do uso dos subcircuitos. Então, sempre que eu construo um subcircuito, esses pinos eles criam aqui uma forma de subcircuito. Então, se o meu circuito ele tem 4 pinos virados para leste de entrada e um pino de saída virada para oeste, ele cria um subcircuito que tem 4 pinos de entrada e um de saída nas mesmas posições. Isso é um bloco de circuito que eu posso usar sem que eu precise ver todas essas portas lógicas. Então, se eu voltar aqui para o main, né, então meu circuito ele continua aqui, no circuito 2. Se eu vier para o main, eu posso usar o circuito 2 como uma peça do circuito main. Se eu puser aqui em cima, ele vai me falar que esse é o X, esse é o Y, Z e W e a saída F. E eu posso usar esse circuito como uma peça do meu circuito maior, né? Usar ele como parte de outro circuito. Então eu teria que colocar mais pinos aqui, alimentar essas entradas. Vamos tirar eles de tree state aqui. Não. Alimentar as entradas do circuito. E poderia ter aqui uma outra entrada. Ok. E aí o meu circuito ele pode crescer. Então aqui dentro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas lógicas e no meu circuito aqui essas 6 portas lógicas elas estão reduzidas a esse pequeno bloco. Eu poderia continuar construindo circuitos cada vez mais complexos desde que eu começasse a colocar um circuito dentro do outro. Então a ideia é essa, né? Essa é uma forma de eu empregar o Logisim para fazer modularidade e escalabilidade. Nós vamos empregar muito isso aí nos nossos exercícios, né? Então é isso, até um próximo vídeo. Até mais.